Senac em Casa. Venha aprender! Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para hoje tratarmos desse assunto que importa para mim, que importa para você, que importa para os seus familiares, para a sua família. Meu desenvolvimento continua. Independente do período de pandemia, independente dos cuidados, independente de tudo que nós estamos tendo que passar, dos desafios que se apresentam a cada dia nas nossas vidas, o nosso processo de desenvolvimento, ele não pode ser interrompido. Eu dizia na terça-feira que nós não podemos olhar para trás daqui 1, 2, 3 anos. Eu não posso chegar lá em 2021, 2022, 2023 e lembrar do meu 2020 como sendo o ano na minha trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional, o ano que é marcado por uma lacuna, o ano que é marcado por um momento onde as coisas foram interrompidas, onde o meu processo de crescimento e de desenvolvimento foi interrompido. Esse assunto interessa para você? Esse assunto interessa para as pessoas que você conhece? Convide, inclusive, agora as pessoas que você conhece e que você sabe que esse assunto pode interessar. Chame todos para que juntos nós possamos aprender um pouco mais, traçar estratégias, definir formas de fazer com que o nosso desenvolvimento continue, de que o nosso desenvolvimento ganhe, inclusive, um outro nível, chegue num outro patamar, alcance uma outra perspectiva. Eu quero que você que está aí me assistindo e que está presente aqui nessas lives do Senac, se mantenha nesse processo de qualificação, porque essa é uma das formas do seu desenvolvimento não parar. E aí, antes de nós darmos início efetivamente nos trabalhos dessa tarde, nos trabalhos dessa nossa 1 hora, eu quero lembrar a cada um de vocês que está assistindo e que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe seu like, indique para as pessoas que você conhece. E também nós temos um outro canal lá no Instagram. E para você que talvez segue aqui no YouTube, mas não segue lá no Instagram, e no Instagram o nosso endereço é Senac, né, @Senac Idiomas e @Senac Tocantins. Então, pessoal, nos acompanhe. Esse nós vamos ver hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, que é um outro canal para que nós possamos nos qualificar e o nosso processo, então, se desenvolver. E eu quero falar para vocês que aqui na tela de vocês está aparecendo um QR Code, onde vocês vão apontar a câmera do seu celular. Uma outra forma também é clicar no link que aparece na descrição de vídeo, que vai encaminhar vocês para a página aonde quem não estiver inscrito pode se inscrever e quem não vai validar, né, a sua inscrição com a palavra Senac para garantir o seu certificado, tá ok? Mas vamos lá. O meu desenvolvimento continua, o seu desenvolvimento continua. E nós sabemos que nesse momento, para algumas pessoas, elas têm inclusive um espaço maior para se qualificar. Você já conseguiu, nessa caminhada, nesse período que nós já passamos, do início do período de pandemia até agora, concluir alguma formação? Fazer a leitura de algum livro? Se inscrever em algum curso? Procurar acompanhar lives e formações? Nessa nossa conversa de hoje, mais do que só uma reflexão, mais do que só um trabalho de consciência, eu vou fazer um exercício aqui ao vivo com vocês. E além de um exercício, nós vamos trabalhar dicas preciosas para que o seu desenvolvimento ele vá para um outro nível. No final, eu quero receber aqui no chat, vou pedir para a equipe aqui presente verificar no chat se realmente essa live atendeu as expectativas de vocês, se as dicas foram bacanas o suficiente para vocês. Mas agora, pessoal, mais uma vez, aquela pessoa que você sabe que esse assunto é interessante, não deixe de convidar aquele colega que você viu ainda que não entrou. E para quem já está aqui, um abraço, já estou mandando primeiro hoje o meu abraço para vocês. Quero saber quem está aí e me conhece, tá? Quem está me acompanhando. E vamos começar o nosso trabalho, né, gente? Porque essa nossa próxima hora vai passar com muita qualidade. Com uma qualidade, principalmente no que diz respeito ao seu processo de desenvolvimento pessoal
e profissional. Pessoal, esse nosso trabalho de hoje ele é baseado num princípio que a gente chama do princípio da mentalidade do desenvolvimento. E a mentalidade do desenvolvimento, ela está presente nas pessoas que nós percebemos que tem uma abertura positiva para o aprendizado. E o aprendizado, o que é o aprendizado? O que é o conhecimento na vida das pessoas? Ora, se nós falarmos em competência, se nós olharmos para o aprendizado a partir da competência, o aprendizado, o conhecimento, ele é a base da competência. Ninguém se torna competente sem ter na base o conhecimento. E, gente, quem está aí buscando uma colocação no mercado de trabalho, quem está aí buscando uma recolocação no mercado de trabalho, quem está aí buscando uma promoção dentro da empresa que você está inserido, saibam que nessas 3 situações que eu mencionei, colocação no mercado de trabalho, recolocação no mercado de trabalho ou uma promoção, em grande parte disso que você está buscando, a competência é o elemento que vai garantir a você o que você está procurando. Você quer se tornar atrativo para o mercado de trabalho? Competência fará a diferença. Você quer ingressar ou mudar a sua carreira ou ir para um outro nicho? Competência também será importante. Você quer ser promovido aonde você está? A competência também fará a diferença. E quando nós estamos falando de competência, né, gente? O conhecimento é a base da competência. Então, essa mentalidade do desenvolvimento, essa abertura, o prazer pelo aprendizado é o nosso primeiro passo. E você? Conta aí para mim. Você tem como hobby o aprendizado? Você tem essa atitude positiva para o aprendizado? Você tem essa paixão pelo aprender? Coloca aí no chat para mim, tá? Ou você tem uma dificuldade? Olha, professor, eu às vezes começo a ler e aí eu me distraio, eu tenho uma certa dificuldade, o que eu posso fazer? Conta aí para mim se você tem ou não essa familiaridade com o processo de aproximação ao conhecimento. Você tem o hábito da leitura? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero destacar é a importância do desenvolvimento da chamada mentalidade, né, do desenvolvimento. O aperfeiçoamento dessa mentalidade do desenvolvimento. Porque eu acredito que vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei aí para vocês. E se vocês olharem bem para essa imagem, é uma estrada e essa estrada ali na frente ela faz uma curva. E por que eu escolhi essa imagem para nós? Vocês conseguem fazer uma relação com a nossa vida? A nossa vida estava caminhando. De repente, gente, a nossa vida se viu diante daquela curva. E depois daquela curva existia algo chamado coronavírus. E nós tivemos que lidar com essa realidade na virada daquela curva. E onde nós fomos exigidos de ter competências, de ter atitudes e uma série de elementos que até hoje nós estamos desenvolvendo. E o que pode vir? Qual será a próxima curva que nós teremos que enfrentar? Com certeza, com conhecimento, mais desenvolvidos, este enfrentamento se tornará não tão sofrido, digamos assim, tá ok? Então vamos lá. Eu quero chamar a atenção de vocês também para um outro fenômeno que vocês devem estar percebendo, sentindo que nós estamos vivendo, que é o chamado fenômeno do mundo VUCA, que nós estamos inseridos nele. E o que é isso? Que mundo é esse que nós estamos inseridos? Gente, é um mundo volátil. E o que seria esse mundo volátil? Aquilo que eu sei, aquilo que eu dominava, aquilo que eu pensava entender, já não resolve mais, já não é mais resposta, já mudou. É um mundo incerto. E pessoal, que é algo melhor do que o momento que nós estamos vivendo para falar de mundo incerto? Quem imaginou que nós não estaríamos aqui agora, né? Nós estaríamos no auditório, mas nós estamos aqui fazendo sim acontecer, mas mediado, né? Sendo aqui, utilizando as tecnologias para chegar até vocês. É um mundo complexo. E por que um mundo complexo? Muitas vezes as soluções, elas não estão mais num estralar de dedos.
São soluções que elas dependem mais da reunião de mais elementos, de levar em considerações mais elementos. Eu preciso sair de uma situação de simplismo, de ficar na superficialidade e ir a fundo se eu quiser chegar na solução daquilo que eu preciso dar as respostas. E um mundo ambíguo. Muitos de nós estudamos num contexto onde existia uma resposta correta para cada pergunta. Mas hoje eu tenho 2, 5, 10 respostas certas para uma mesma pergunta. Pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando os números, mas nós estamos com mais de 150 pesquisas rodando no mundo de vacinas para Covid-19. Olha para vocês verem, mais de 150 pesquisas. E detalhe, usando tecnologias completamente diferentes. Então, este é o mundo ambíguo. Mas antes de seguir, eu preciso agradecer a companhia comigo aqui e mandar um abraço para Yasmin, para Maria dos Anjos e para Alcimeire, que estão comigo aqui, né? Curtindo essa nossa 1 hora, refletindo sobre a importância do nosso desenvolvimento. Então, pessoal, se o mundo é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo, professor, mas eu não gosto do mundo desse jeito. Gente, não gostar do mundo desse jeito não vai mudar, tá? Gostando ou não gostando, ele vai continuar desse jeito e cada vez mais intensificando essas características. Professor, então o que eu posso fazer? Desenvolver. Me desenvolver, porque para cada desafio existe um conhecimento. Para cada desafio existe algo que eu preciso saber para driblar esse desafio. Grave isso com vocês, gente. Anote isso aí com vocês. Eu, inclusive, agradecendo o pessoal que compartilhou o quanto eles gostaram da live anterior, eu comentei isso. Vocês anotam o que a gente fala aqui nesses momentos das lives? Anota aí com você, tá? E esse é um ponto que eu quero deixar com cada um de vocês, para que vocês anotem aí, para que vocês tenham isso gravado e para que isso seja o motivador do desenvolvimento de vocês. Na vida, para cada desafio, existe um conhecimento. Às vezes eu estou achando aquele desafio pesado demais porque eu não tenho conhecimento. Busque o conhecimento, busque a alternativa de aprendizado que vai te conectar à solução daquele desafio. Vamos lá. Pessoal, agora a nossa relação com o conhecimento, a nossa relação com o aprendizado, ela mudou muito dos nossos avós para nós. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Os nossos avós, eles aprendiam e eles ficavam muito atentos ao que eles aprendiam e muitas vezes decoravam e muitas vezes tinham outra forma de aprender. Por quê? Porque eles tinham que decorar, porque aquilo que eles aprendiam para passar para a próxima geração. Eu tinha que aprender e decorar e saber. Eu vou usar até uma expressão com vocês aqui agora, gente, que vocês vão descobrir a minha idade, tá? Mas eu vou falar, tá? Muitos de vocês capazes que já ouviram falar disso. Era a história de saber de cor e salteado. Já ouviram falar nisso, gente? Eu precisava saber. Você já sabe isso de cor e salteado? Minha mãe, que deve estar me assistindo aqui também, ela falava: André, eu vou saber se você já está sabendo, eu vou tomar de você. Alguém aqui, gente, a mãe falava isso para vocês? Eu vou tomar de você. Para saber se você sabe isso de cor e salteado. Meu Deus do céu. E hoje? Será que nós ainda precisamos saber de tudo de cor e salteado? O que hoje nós precisamos saber que daqui 10 anos ainda vai ser importante? Eu deixo essa pergunta com vocês, tá? Eu quero falar para a equipe, ó, se o pessoal não mandar pergunta, eu vou fazer pergunta daqui, tá, gente? Então a pergunta é: o que nós precisamos saber hoje que daqui 10, 15 anos ainda vai ser importante? Então, pessoal, os nossos avós, os nossos bisavós, eles precisavam aprender, e aprender, como eu falei, de cor e salteado. Por quê? Porque o que eles aprendiam era para passar para os filhos, para os netos, porque aquilo não mudava. E hoje, professor, como é que está essa característica hoje? Olha aí, gente, trago para vocês agora o hoje, né?
o que foi transmitido, muito do que foi transmitido, perdeu o sentido. Muito do que eu aprendi não é mais daquela maneira. E, inclusive, quando eu aprendi, não me ensinaram, por exemplo, quando eu estava na minha quinta, que agora nem é quinta série mais, a gente é quinto ano, quando eu estava no quinto ano, a minha professora não falava em deletar. A de vocês falavam? A minha professora não falava em tuitar. A de vocês falavam? A minha não falava em retuitar, tá? E aí, gente? Aquilo que eu aprendi lá, às vezes perdeu sentido e novas situações, então, foram ganhando sentido. Então, olha as características do aprendizado. Olha o porquê o seu processo de desenvolvimento, ele continua. Olha porquê ele não pode parar. E olha porquê, gente, o Senac, com todo o zelo, com todo o cuidado, com toda a atenção a você, que é professor, a você que é profissional, a você que é estudante, que hoje está inserido no contexto do Senac, preparou essa live. Porque o Senac está preocupado. Preocupado com o quê? A pessoa que interromper esse processo de desenvolvimento dela por 6 meses, ela terá um desafio para retomar, um desafio para conseguir devolver a ela esses 6 meses. Porque esses 6 meses pode causar a você, profissional, né, o futuro profissional, um prejuízo para a sua carreira. Agora, nós estamos aqui para dizer o quê? Existem vários canais, várias possibilidades para não interromper o seu processo de desenvolvimento. E um processo de desenvolvimento que o aprender a aprender constante, o aprender a aprender perene, continuamente, é um dos elementos mais importantes. Vamos seguir. Gente, tá bacana? Coloca aí na live para mim se tá bacana, se estão gostando, se os aprendizados, se os toques aqui que eu estou trazendo para vocês, está valendo para vocês. Vamos firmes aqui comigo para que a gente então entre agora nas estratégias e na forma que nós vamos fazer o nosso processo, o nosso projeto profissional e pessoal não parar. Então a educação precisa ser continuada. O nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, o nosso processo de amadurecimento intelectual, o nosta processo de tornarmos pessoas mais sábias, de pessoas que realmente estão abertas às experiências que a vida está aí disposta a nos oferecer, tá? Porque muitas pessoas, elas têm o seguinte comportamento: a experiência aparece e a primeira atitude da pessoa é dizer, não, isso não é para mim não. Gente, essa atitude é uma atitude que a gente diz de fechamento. A pessoa está fechada à experiência, ela está fechada ao crescimento, ela está fechada ao desenvolvimento. E o que ela perde em se abrir? Talvez nada. E o que ela ganha? Uma nova experiência, um novo conhecimento, uma nova conexão com o aprendizado, tá? Eu preciso fazer muitas vezes a ruptura com alguns paradigmas que eu tenho interno e com algumas limitações que eu mesmo coloco para mim. Porque muitas vezes eu me limito, eu digo que eu não consigo, eu digo que não é para mim, tá? Quantas pessoas eu já ouvi dizendo assim, André, eu não consigo ler livro, eu não consigo ler e-book. Não é para mim, André, e-book. E aí eu pergunto, mas você já leu um e-book? Não, nunca li não, mas olha, para mim tem que ser o livro mesmo, de eu folhear um livro. Eu disse, mas você já se deu a oportunidade, a chance de pedir para alguém que tem um e-book e te mandar, né, para você experimentar? Não, André, eu nunca fiz isso porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas como é que você sabe que você não vai conseguir se você nunca leu uma página de um livro eletrônico? É porque eu já sei. Mas você já tentou? André, mas você... Tenta. Dê a você, tá? Dê a você o privilégio da dúvida, ok? Dê a você aquela chance assim, tudo bem, deixa eu experimentar, tá?
dê a você a abertura do experimentar. Experimente pegar um livro que você goste e fazer a leitura desse e-book. É uma das formas, é um dos canais que você tem, tá? Pessoal, mais uma vez eu falo para vocês, nós estamos aqui, eu tenho pessoas que estão convidando as pessoas para assistir, é o processo de desenvolvimento. Nós estamos agora com mais de 150 pessoas online aqui acompanhando, tá? E eu quero dizer para vocês, quero lembrar para vocês algo. Terminou essa live, gostaram bastante, viu que essa live contribui com vocês? Não só essa, gente, mas aqui no canal do Senac, nós temos todas as outras lives que ficam gravadas. Indique para os amigos de vocês, tá? Você pode abrir ali no YouTube, compartilhe essa live com os amigos de vocês, para que eles possam se capacitar. E aí, relembrando para quem entrou agora, né, para quem pegou os últimos minutos e depois vai rever o início dessa nossa live, depois, né, no formato que fica lá gravado, você pode, então, apontar a sua câmera aqui para o nosso QR Code, para que você seja direcionado para a página e com isso, então, você poder, quem não está inscrito, se inscrever e aí poder ter acesso ao seu certificado. E para quem não, né, poder validar ali, quando for direcionado com a palavra Senac, e garantir o seu certificado. Um outro ponto também que eu relembro para vocês é seguir também o @Senac Idiomas e @Senac Tocantins, que são os nossos endereços lá no Instagram. Tá ok, pessoal? Como forma de garantir o quê? Mais acesso a conteúdos de qualidade nas próximas lives que virão por aí. Então, pessoal, estão gostando do conteúdo? Estão participando? Tá bacana? Manda depois que terminar. Às vezes agora não é hora de parar, senão você vai perder o conteúdo, para chamar o pessoal, tá? Nós vamos fazer um exercício agora aqui, tá? Então, chamar o pessoal para que possa participar aqui conosco. Então, essa ruptura de paradigma que eu falo para vocês é romper com toda a ideia de limite, com toda a ideia de barreira que você acredita que você tem na sua vida. É você realmente dar a você a chance de experimentar esses vários caminhos e essas várias oportunidades de desenvolvimento, de transformação, para que o seu projeto de conhecimento não pare, para que o seu projeto de desenvolvimento ele continue. E aí, pessoal, é buscar o equilíbrio para pensar estratégias. É verificando então lives no YouTube que eu consigo me desenvolver? Faça minha programação semanal de lives no YouTube. E agora vem a primeira dica para vocês. Primeira dica para vocês aqui, pessoal. E eu quero contar para vocês uma dica, mas é uma dica que eu não estou dando uma dica que eu não faço, não. É uma dica que eu faço, que eu utilizo. E eu quero contar para vocês, inclusive, um segredo meu. Eu tenho, gente, por mania minha mesmo, e acreditar que isso é muito mais efetivo, eu tenho o meu caderno de anotações. Então, eu tenho meu caderno, inclusive eu falei isso na live anterior, teve gente que postou lá, que anotou e mandou para mim. Então, eu tenho o meu caderno de anotações, aí o que eu fiz? O que eu faço? Toda live que eu assisto essa live já com o meu caderno de anotações. Inclusive, eu achei que a minha outra caneta não estava ajudando, eu arrumei uma caneta que desliza mais, porque eu estou escutando as lives e estou anotando tudo que vai sendo dito na live. Porque às vezes o professor diz algo na live que eu não conhecia. E olha, gente, isso é o processo de desenvolvimento. Eu anoto. O professor falou algo ali na live que eu não conhecia. Depois que eu anotei, eu faço o quê? Olha, o professor trouxe um termo que eu não conhecia. Às vezes eu tenho um outro vídeo no YouTube que tem um outro profissional explicando só aquele termo. Às vezes eu tenho um texto que explica aquele termo e isso eu vou me desenvolvendo, eu vou crescendo, eu vou ganhando mais conhecimento. E às vezes as pessoas falam, nossa, como é que você sabe tantas coisas? Gente, é dedicação ao desenvolvimento, tá? Opa, nós temos pergunta, pessoal. Temos pergunta que chegou aqui. Então, fechando esse ponto, equilíbrio para pensar estratégia. É canal do YouTube que você está desenvolvendo? Se organize. É ali nos Reels, no Instagram, nos Stories? Vai lá. É leitura de artigo? Então, você precisa organizar aquilo que você tem uma conexão maior. É e-books, tá?
Então, verificar a forma que você então consegue se desenvolver de uma forma mais efetiva. Vamos ver a pergunta aqui, que foi uma pergunta que veio, né, da Railene, tá? E a Railene é o seguinte: dê uma dica, né, do que devemos falar ao entregar o currículo. Gostei, né? Quer dizer, vou entregar o meu currículo, o que eu posso fazer? Tá? Então, olha aí, ó, quem está anotando, anota a dica, tá? Quem está aí na linha dos que estão anotando, pode anotar a minha dica para vocês. Então, ao chegar para apresentar o currículo, o que eu sempre digo é a gentileza, a educação em, primeiro, saber se existe um departamento responsável. Primeiro, gente, ó, eu até fui... Para responder essa pergunta, eu fui um passo atrás, tá? Eu dei um passo atrás, que é o seguinte: primeiro, eu vou descobrir se tem alguém responsável na empresa por receber os currículos. Tem o departamento pessoal e a responsável por receber o currículo é a Sueli, é a Neide, é o Ricardo, é o Luciano. Então eu descubro quem é a pessoa responsável. Agendo. Tá, gente? Porque às vezes a gente nunca sabe se eu vou chegar lá e a pessoa está numa reunião, tá? Então seria importante, que isso já mostra o quê, gente? Organização. Eu descobri quem é que recebe o currículo, eu agendei um horário com quem recebe o currículo, preparei para entregar o currículo, me organizei, causo uma boa impressão desde a primeira pessoa que me recebe na empresa, tá? Boa tarde, eu sou o André, agendei um horário com o seu Rafael para entregar um currículo para ele, tá? Ele está aguardando o senhor. Cheguei para o seu Rafael e digo: olha, seu Rafael, eu vi entregar o meu currículo, né? Vim me apresentar, entregar o meu currículo e colocar-me à disposição da sua empresa, tá? Por quê? Porque eu andei pesquisando sobre a sua empresa, é uma empresa que eu admiro, é uma empresa que eu acredito nos serviços que vocês prestam, tá? Se for verdade, tá, gente? Porque nessa hora, inventar, forjar aquilo que você não acredita, não pega muito bem, porque a sua fala diz uma coisa, mas você transparece outra. Mas, respondendo, né, a pergunta que foi feita, a ideia é você ter esse cuidado de agendar, saber quem recebe e dizer que você foi ali colocar, então, o seu serviço, a sua mão de obra, colocar a sua competência à disposição, tá? Então, eu vim aqui me colocar à disposição de vocês. Eu tenho uma experiência, se você quiser bater um papo, está aí no meu currículo. Não demora muito também, tá? Não tome o tempo da pessoa e diga que, havendo alguma oportunidade, que você, então, está aguardando um retorno. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com vocês. Vamos lá, que nós temos muito mais para trabalhar. Pessoal, mas, professor, eu tenho uma dificuldade com isso que o senhor falou, eu tenho uma dificuldade com essas partes, eu não sei se eu consigo mudar. Gente, agora vou ser um pouquinho mais duro aqui na fala. Mudar é difícil, mudar é desafiador. Mas não mudar é fatal. Eu estava ouvindo esses dias um podcast, olha, gente, uma outra dica, pessoas que estudam usando podcast. Então, às vezes você vai baixar aí, né, um tocador de podcast. Eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Quem quiser, né, quem já usa aí o Spotify, no Spotify nós temos vários podcasts. Professor, eu tenho interesse na área de nutrição. Nós temos podcasts na área da nutrição. E o que são podcasts? Né? Qual é a diferença? O podcast, ele vai ser uma entrevista diferente do YouTube, porque você vai ter só o áudio. Você não tem o vídeo. Professor, o meu interesse é na área da enfermagem. Eu faço o curso técnico de enfermagem e eu tenho interesse de conhecer um pouco mais sobre isso. Tem podcasts, né, da área de enfermagem. Tá? Inclusive, falando para o nosso público aí do técnico de enfermagem, nós temos o quê? Cursos hoje oferecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde, para o seu projeto de desenvolvimento não parar. Tá? Nós temos cursos de gerenciamento gratuito sendo oferecidos.
Ah, professor, e essa questão do podcast? Outra dica, além do Spotify, ah, professor, mas eu não tenho Spotify, né? Você pode baixar um aplicativo chamado Google Podcast, tá? É um outro aplicativo da Google, gratuito, que você baixa no seu celular, Google Podcast. Podcast, para quem não sabe, P-O-D-C-A-S-T, podcast. Então, o Google Podcast você baixa, faz ali a sua biblioteca de canais de podcast e é uma outra forma de estudar. Eu também utilizo podcast como forma de estudo e aí eu vou escutando e vou anotando tudo ali que as pessoas vão trazendo nas entrevistas, tá? E eu vou fazer um exercício com vocês para mostrar como é que isso funciona, tá? Mas eu estava comentando que uma pessoa disse no podcast que algumas pessoas, se elas não mudarem, elas perderão a chance de mudar. Mas por que se elas não mudarem, elas perderão a chance de mudar? Porque chegará um momento que elas serão desinseridas do contexto do mercado de trabalho. Porque elas resistiram tanto a mudar que chega um momento que elas não se enquadram mais às oportunidades, justamente por uma questão de não possuir as competências que o mercado, então, demanda, tá? Então, nós precisamos entrar num processo de reinvenção constante. Então, pessoal, eu quero pedir para todos vocês que estão aí me vendo agora, tá? Seja no celular, seja no computador, pega o celular na mão de vocês, nós vamos ter um exercício agora. Vou pedir para vocês, para nós fazermos um exercício agora, tá? Pega o celular de vocês aí, tá? Pega o celular. E eu quero pedir para vocês, coloca um assunto aí que vocês dominam, coloca um assunto que vocês saibam, e eu vou pedir aqui para a equipe ver um assunto que aparece aí para eu poder trabalhar com vocês aqui ao vivo, tá? Eu não sei que assunto vai aparecer. Coloca aí para mim, gente, para eu ensinar para vocês como esse processo de desenvolvimento ele pode acontecer, tá? Eu queria também, enquanto o assunto vai aparecendo aqui, recomendar para vocês, indicar para vocês, que vocês também, olha, tem um outro canal fantástico, que é o canal do Senac Nacional no YouTube, tá? Então, bastou entrar ali no YouTube e colocar, então, né, Senac Nacional, e vocês serão direcionados para o canal do Senac. Eu vou pedir para a equipe aqui colocar para mim qual foi o assunto que apareceu, né? Um dos assuntos que apareceram aqui, né, que o pessoal colocou aí no chat, para eu poder fazer o exercício com vocês aqui, tá? Sobre um assunto que apareceu aí, tá? Foi o que, pessoal? Matriz SWOT? Análise SWOT? Matriz SWOT? Conhecem, pessoal, sobre esse assunto? Olha aí, a pessoa que colocou me ajudou, porque eu sou administrador, então é um assunto bacana para nós trabalharmos. Mas vamos lá. Suponhamos que você está ouvindo um podcast, suponhamos que você está assistindo uma aula e o professor falou sobre matriz SWOT ou análise SWOT. E aí você fala, gente, mas o que é isso? O que é matriz SWOT? O que é análise SWOT? E ele está falando que eles usaram para diagnosticar a empresa, que eles usaram, que o início do trabalho, eles usaram a ferramenta da matriz SWOT. E a matriz SWOT é uma ferramenta de diagnóstico, que ela avalia o contexto organizacional, ela avalia um contexto de uma empresa, também, né, não só de uma empresa, e ela vai levantar quais são os pontos fortes que nós temos, para que a gente possa se apoiar nesses pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Entendendo que pontos fortes e pontos fracos é aquilo que está sobre o nosso comando, está nas nossas mãos, nós podemos alterar. E oportunidades e ameaças está no contexto que nós estamos inseridos. Nós somos impactados por oportunidades e ameaças. Eu digo, olha que bacana, gente, aprendi esse contexto. Mas eu quero ter mais, eu quero ganhar mais profundidade, eu quero ganhar mais segurança em matriz SWOT. Aí eu anotei lá, matriz ou análise SWOT, SWOT. Aí eu terminei essa live aqui, eu fui no YouTube. O que é matriz SWOT? Aí eu assisti mais 2, 3 vídeos no YouTube sobre o que é matriz SWOT. Opa, aprendi um pouco mais. Vi um texto no Google sobre matriz SWOT. Fiz um exercício sobre matriz SWOT. Opa, agora eu já sei o que é matriz SWOT. E o que é isso, gente? Eu gerindo o meu processo de desenvolvimento.
Eu comecei essa live não sabendo que era matriz SWOT, mas agora eu escutei, eu anotei, eu assisti mais 2, 3 vídeos sobre matriz SWOT e agora eu já sei. Mas professor, eu fiz um curso técnico de enfermagem e eu ouvi falar de matriz SWOT, corri atrás. Como é que eu posso usar isso? No seu primeiro dia de trabalho, no posto de enfermagem, você escutou a enfermeira falando o seguinte: gente, nós estamos precisando avaliar aqui o posto de enfermagem para a gente fazer um plano de ação, para a gente melhorar aqui. E aí você escuta aquilo e você diz: que tal nós usarmos a matriz SWOT? Aí todo mundo olha para você e fala: oi? Isso, que tal nós usarmos a matriz SWOT? Eu aprendi que a matriz SWOT ela é usada para avaliar os contextos, onde nós vamos verificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas ameaças e oportunidades. Vamos usar a matriz SWOT para a gente avaliar aqui o nosso posto de enfermagem? Nossa, mas eu aprendi a matriz SWOT aplicada para a empresa. Sim, mas no meu processo de desenvolvimento eu aprendi, mas eu apliquei aqui para o posto de enfermagem, que é a área que eu estou inserido. No meu primeiro dia de trabalho, eu fui contratado para trabalhar no RH de uma empresa, e aí o meu chefe falou: olha, nós temos como desafio aqui a resistência das pessoas. E aí eu olhei para o meu chefe e falei para o meu chefe: que tal nós aplicarmos aqui, chamarmos as pessoas para uma reunião e usar a metodologia da matriz SWOT? Mas serve também, André? Olha, eu faço adaptação. Aí eu vou ouvir das pessoas: a resistência, ela se dá em função de quê? Quais são os pontos fortes que nós temos, que ajuda, né? Quais são os pontos fracos, que acentua a questão da resistência? Quais são as oportunidades? O que existe lá fora que nós podemos, então, utilizar para minimizar? E quais são as ameaças? Se a gente continuar sendo resistente, isso vai piorar. André, eu não tinha pensado nisso tudo. Que eu aprendo matriz SWOT, eu uso no posto de enfermagem, eu uso na área de RH. André, e se eu for contratado para a área de vendas numa empresa? Opa! Vamos usar a matriz SWOT para a área de vendas? Para saber por que a gente está vendendo, por que nós não estamos vendendo, o que o nosso concorrente está fazendo, o que o mercado está pedindo? Meu Deus, com aquele simples aprendizado de matriz SWOT, eu fui atrás, assisti mais 2 vídeos, vi exemplos, dominei e eu aplico nisso tudo? Exatamente, gente. Não falei para vocês que nós iríamos fazer um exercício aqui ao vivo, tá? Então, pessoal, é isso que nós estamos trazendo para vocês aqui nessa live de hoje. É você entender que aquilo que você escuta, aquela teoria que você escuta, aquele exemplo que você escuta, aquela abordagem, aquela metodologia que você escuta, não é para você deixar entrar para um ouvido e sair pelo outro. É para que você retenha, é para que você anote, é para que você vá atrás. E esta é uma das grandes estratégias para que o seu desenvolvimento continue. Mas, gente, não é ninguém dizendo para você: fulano, anota isso, ciclano, anota aquilo. É você tomar consciência que você é o grande responsável pelo seu processo de desenvolvimento. Que é você que tem que ser o grande interessado na capacitação, daqui. Que é você que vai colocar ele todo dia para malhar, para se aquecer, para alongar e para ganhar novas experiências. Tá certo? A reinvenção constante. Vamos lá, esse olhar sempre para o futuro. O que eu posso aprender hoje que vai me conectar a outras oportunidades? Porque, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Uma situação que ela é triste é a seguinte: é nós estarmos diante de uma oportunidade e percebemos que nós não temos como agarrar a oportunidade porque eu não tenho competência. Alguém já passou por isso, gente? Isso é muito triste. Quer dizer, não é que falta vaga no mercado de trabalho, não é que falta oportunidade. Eu não tenho competência para as oportunidades que surgem. Então eu preciso gerir, eu preciso cuidar desse meu processo de desenvolvimento, tá? Então, pessoal, eu queria convidar todos vocês também a tirar um tempo para conhecer todos os cursos que o Senac hoje oferece no ambiente virtual, que é totalmente seguro, porque é você da sua casa, tá? O ambiente virtual de aprendizagem no Senac Nacional,
que vai garantir para você que o seu projeto, o seu processo de desenvolvimento continue, tá ok? E aí, esse ambiente virtual do Senac, ele tem uma gama, ele tem um leque de oportunidades para você, para que o seu desenvolvimento continue, tá? Para que você dê um up na sua carreira, no conforto do seu lar, podendo, gente, ó, vocês vão poder, comenta aí quem gostar do termo no chat, vocês vão poder turbinar o currículo de vocês, porque só quem já colocou o nome Senac no currículo sabe o valor que tem. Sabe o peso que tem quando você chega para entregar o seu currículo e a pessoa olha que você fez o seu processo de qualificação e capacitação no Senac. Quando você fala que o seu técnico de enfermagem foi no Senac. Quando a pessoa vê que o seu curso de confeiteiro foi feito no Senac. Quando a pessoa vê que você elegeu o Senac para a sua formação técnica. Então, pessoal, é sempre olhar para o futuro. Esse olhar para o futuro e um olhar para o presente. Por quê? Os resultados que eu colho no futuro são os que eu planto hoje. Pessoal, não adianta chorar porque, professor, se eu tivesse escutado essa sua live lá no início da pandemia, hoje já teria diferente. Tudo bem, não ouviu? Então vamos saltar a etapa do chorar, tá? Salta a etapa do chorar e vamos começar a plantar hoje os resultados que você quer, tá? Vamos começar a plantar hoje, já termina essa live, já entra no ambiente virtual da aprendizagem do Senac, já escolha o curso que você quer, já começa a trabalhar isso aí com você, já assista as outras lives do Senac para você, então, promover na sua vida esse processo seu de desenvolvimento. E aí, gente, entendendo o seguinte, ou a gente muda ou a gente desaparece. E eu vou mais uma vez voltar naquele ponto que eu falei. E eu espero que vocês não lembrem de mim nesse momento. Eu espero que vocês não lembrem de mim nesse momento, que é surgir a oportunidade e eu não poder entregar o meu currículo, eu não poder me candidatar àquela vaga pelo simples fato de não ter a competência. Ou seja, tem a vaga, mas eu não tenho a competência. E não tem por quê? Porque eu descuidei do meu processo de desenvolvimento, tá? Pessoal, nós temos aqui, né, a Nazaré Lopes fez uma pergunta, né? Como ser resiliente, né, em um mercado, né, competitivo? Né? Então, como ser resiliente, né, a Nazaré Lopes colocou, nesse mercado competitivo. Excelente! Quero agradecer a Nazaré pela pergunta, agradecer por estar aqui conosco. E só pegando então, né, gente, esse cuidado, professor resiliente, né, tô ouvindo essa palavra aqui agora, né, a Nayara, na verdade, fez a pergunta, desculpa, a Nayara fez a pergunta. Então, gente, como ser resiliente? Mas aí, antes de responder a Nayara, eu quero inclusive falar da palavra resiliência. Olha o cuidado, gente. E para você que está ouvindo essa live e ouviu pela primeira vez a palavra resiliência, anota. Vai atrás, esse é o processo de desenvolvimento, tá, gente? Por quê? Porque a próxima vez que aparecer a palavra resiliência, você já sabe. Então, resiliência, ela vem da física, né? É uma palavra que explica a capacidade de um sólido se deformar e voltar à sua forma, e foi aplicada às ciências sociais e explica a nossa capacidade enquanto ser humano em experimentar situações muitas vezes desconfortáveis, situações muitas vezes que nos faz perder a forma e nós temos a capacidade de retomar a nossa forma. Então a pergunta da Nayara foi, como, né, gente? Como que a gente pode enfrentar, né, esse mercado competitivo, né, de forma resiliente? Eu digo, Nayara, que a sua pergunta foi um presente para mim, porque eu acredito que a partir do momento que eu cuido do meu processo de desenvolvimento, a partir do momento que eu tenho essa base bem formada de conhecimento, e aqui, né, gente, eu posso trazer para vocês alguns clássicos, né, como Nietzsche, como Foucault, que falava que conhecimento é poder, tá, gente? A pessoa que tem conhecimento, o conhecimento, ele nunca deixou de ser um diferencial, tá?
Não era para ser a condição, mas né, ainda hoje a gente considera um conhecimento um diferencial. E quem tem o conhecimento está um passo à frente, tá? Quem tem o conhecimento está um passo à frente. Então, respondendo a Nayara, essa resiliência, ela aumenta a partir do momento que eu tenho esse cuidado com o meu desenvolvimento, a partir do momento que eu tenho leitura, que eu cuido, por exemplo, eu fiz aqui um curso no Senac, mas eu procurei o meu coordenador, eu procurei o meu instrutor aqui, para que ele me ajudasse a construir o meu itinerário formativo. Ou seja, não é só fazer um curso, mas qual é o próximo passo que eu posso dar? Qual é o próximo passo? Porque, gente, nós entendemos que é a mentalidade do desenvolvimento contínuo. É o processo, tá, do aprendizado. E vocês sabem até quando que nós precisamos manter esse aprendizado, gente? Até o último dia da nossa vida, tá? Porque mudar ou desaparecer. E aí, esse conhecimento, esse aprendizado, tudo isso, traz a nós, e aí voltando, né, ainda fechando a resposta para a Nayara, o que Darwin já falava, tá? O Darwin, como um evolucionista, ele falava, não é o mais rápido nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta, aquele que melhor se adequa às situações, a questão da flexibilidade. E quando eu compreendo algo, quando eu entendo, quando eu compreendo algo, eu tenho as condições de, por meio da compreensão, me adaptar. Por meio da compreensão, verificar de que forma eu posso ajustar. E, gente, se é compreensão, se é entendimento, nós voltamos no processo de desenvolvimento. Então, se eu me desenvolvo, se eu cresço intelectualmente, se eu cresço em termos de perspectivas e de olhar para o mundo, isso vai me trazer o que Darwin falava também, que é a minha flexibilidade, a minha capacidade de compreensão e compreendendo eu melhor me adaptar, ok? Gente, olha que bacana a participação da minha amiga, né, a professora Monique, tá? Professora, grande amiga do coração, Monique Vermut, e ela falou sobre a questão eu pedi para falar um pouquinho sobre o relacionamento interpessoal no trabalho, né? E aí, né, mais um presente aqui de comentário, porque, gente, quanto mais nós compreendemos, quanto mais nós estudamos, e aí estudar também, uma outra dica que eu falo sobre o seu processo de desenvolvimento, que ele não pode parar, é estudar também, e aí eu quero deixar mais uma dica para vocês, é ter como conteúdo de estudo você. Como assim, professor? Ter conteúdo como conteúdo de estudo você, eu. Isso, gente, se estude, busque o autoconhecimento, desenvolva o autoconhecimento, porque para nós nos relacionarmos bem com o outro, nós precisamos, antes de mais nada, nos relacionarmos bem conosco. Antes da interpessoalidade, existe a intrapessoalidade. Então, primeiro eu preciso me relacionar bem comigo, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas limitações, eu preciso conhecer de que forma eu enfrento as minhas barreiras, aquilo que eu não consigo lidar bem comigo mesmo. A partir do momento que isso é trabalhado, eu consigo me relacionar bem com o outro, porque em grande parte o que me irrita no outro é aquilo do outro que mostra quem eu sou. Então, é muito importante também nesse nosso processo de desenvolvimento, o olhar para o nosso desenvolvimento, esse olhar para o meu desenvolvimento intrapessoal, o olhar para esse meu desenvolvimento do meu eu, tá? Que a gente chama de autoconhecimento, ok? Um abraço, Monique. Pessoal, agora eu trago um dado extremamente importante, porque nós vamos ter que lidar com o nosso hábito. E às vezes eu não tenho o hábito de estudar, eu não tenho o hábito de ler, eu não tenho o hábito de usar podcast como estudo, eu não tenho o hábito do YouTube. E eu quero deixar uma reflexão com vocês. Preste atenção, tá?
Até a equipe que está aqui comigo, eu estou chamando aqui para prestar atenção agora nessa aqui, tá, gente? A equipe está aqui comigo e todo mundo para prestar atenção nessa aqui. Que essa vai dar um nó na cabeça, tá? Vamos lá. A mente que me avalia, que diz o seguinte: André, você precisa estudar mais. André, você precisa deixar de procrastinar. André, você precisa encarar o seu desenvolvimento. A mesma mente que me avalia é a mente que me sabota. É a mente que fala: não, André, que isso, tá cansado demais, tanto que você trabalhou, vai deitar. Que isso, assistir mais uma live, estudar, anotar, o tanto que você tá cansado. Gente, a mesma mente que me avalia e diz: vai lá, André, você tem garra, você consegue, estuda, aprofunda. A mesma mente que me avalia é a mesma mente que me sabota. Uai, professor, então você está dizendo que eu travo uma luta interna comigo mesmo? Exatamente. Exatamente. Aí vai vencer a voz que você der mais ouvido. E a voz que você der mais ouvido vai te conectar nos seus resultados. A quem você está dando mais ouvido? É a que manda você deitar, tá? E, enfim, não fazer nada. Mas eu quero falar, o equilíbrio é importante. O descanso é importante. Ou é aquela voz que diz: não, você programou e assistir essa live de 1 hora, fazer a sua hora de estudo, então agora é a sua hora de estudo. Depois de terminar, você descansa. Pergunta para vocês: qual voz você tem dado mais ouvido? E aí, pessoal, quando eu falei que vocês vão ter que enfrentar a questão do hábito, se não tem o hábito do estudo. Se não tem o hábito do estudo, gente, a diferença entre ter o hábito do estudo e não ter é uma questão de criar o hábito, tá? Não estudar é um hábito, estudar é um hábito. Usar podcast para estudar é um hábito, não usar também é um hábito. Então é uma questão de criar o hábito. Agora, gente, muitos de vocês leram o livro O Poder do Hábito. E o autor do livro O Poder do Hábito, ele fez um estudo interessantíssimo que ele diz o seguinte: um estudo sobre a questão da resistência do hábito. E eu não sei se vocês sabem que existe um estudo que revela que pessoas que perderam a memória, preste atenção, pessoas que perderam a memória, mesmo sem memória, essas pessoas preservaram alguns hábitos. Vocês acreditam numa coisa dessa? Quer dizer, a pessoa não se lembrava do nome da mãe, não se lembrava onde morava, mas ela mantinha alguns hábitos. Ela não se lembrava do nome do filho, mas ela continuava deixando a toalha molhada em cima da cama. Ela não se lembrava a última viagem que ela fez, mas ela mantinha o hábito de deixar a televisão ligada, dormir com a televisão ligada. Então, quer dizer, olha o desafio de romper, de vencer a questão do hábito, tá? Mas agora, sabendo disso, nós ficamos mais fortes para encarar os nossos hábitos. E o nosso cérebro, né, gente? Nós precisamos entender que o nosso cérebro herdou, né, dos nossos antepassados, que tinha que lutar, que correr atrás do alimento, a questão de nos preservar. Por quê? Porque nós tínhamos que preservar a energia para fugir, para correr, para caçar. Mas hoje não é mais assim. Então, a tendência do nosso cérebro é sempre olhar para aquilo que vai gastar menos energia. E o que gasta mais energia, gente? Ficar deitado sem fazer nada ou levantar e sentar na frente do computador com um caderno fazendo as anotações? O que gasta menos energia? Eu ficar na frente da televisão deitado ou eu pegar um livro para eu ler? Então, pessoal, eu preciso entender que eu preciso, inclusive, mudar essa sistemática, essa natureza, muitas vezes, do meu cérebro, tá? E muitas vezes nós lidamos com situações novas com uma postura do medo, né? O medo de errar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo de ser mal interpretado. Então eu quero dizer para vocês que o medo, ele já tira mais de 50% da nossa capacidade de desenvolvimento, tá? Por isso que a gente fala, e se der medo, vai com medo, tá? E nós precisamos entender que sair da zona de conforto, né, que envolve a questão do medo, né, que eu preciso romper a atitude do medo para eu sair da zona de conforto. A zona de conforto, gente, ela é maravilhosa. É um lugar tranquilo, calmo, seguro, mas que não traz resultados. E sair da zona de conforto
ela dá medo, porque quando eu rompo a zona de conforto, eu chego na zona de medo, na zona de insegurança. Quando eu consigo transpor isso aí, eu chego então numa zona de crescimento, tá ok? E aí, no que diz respeito a isso, eu preciso então gerir o meu tempo para lidar com essas situações, tá? De aprendizado, para que meu desenvolvimento então ele não pare, tá? Eu preciso lidar com isso aí para que meu desenvolvimento não pare. E o tempo, gente, é o mesmo para todos. É algo que existe de mais democrático ao nosso tempo. Eu até pergunto para todo mundo que está aí no chat, se o dia de vocês tivesse mais 1 hora, o que vocês fariam com essa 1 hora a mais? Tá? Enquanto vocês vão pensando aí, gente, eu quero ler uma pergunta aqui da Alcimeire que diz o seguinte: assumir, né, uma oportunidade de gestora, né, preciso de resultado, mas a equipe, né, não está desenvolvendo o que fazer, né? Primeiro, por que a equipe não está desenvolvendo? Por que a equipe não está desenvolvendo? O que a equipe, o que a empresa significa para a equipe? Né? E uma vez uma gestora falou assim: André, minha equipe não desenvolve, o pessoal ganha, né, a remuneração deles está baseada em comissão e eles deveriam lutar mais. E aí eu falei para essa gestora: você já perguntou para a equipe o que a empresa significa para ele? E ela falou para mim: mas precisa perguntar? E, gente, quando ela perguntou, ela se surpreendeu com as respostas. Então, vai muito no sentido de que o que aquele trabalho significa para a pessoa, o que a empresa significa para a pessoa. E aí uma dica que eu dou, Sibeli, às vezes, é conversar com um por um, tá? Para entender o que significa para eles e por que muitas vezes eles não estão se conectando com os resultados que eles precisam conectar. E aí, gente, alguém respondeu aí no chat o que vocês fariam com 1 hora a mais no dia de vocês? Se o dia de vocês tivesse 1 hora a mais, o que vocês fariam, tá? O que vocês fariam na vida de vocês? Então, gente, o tempo, ele é algo extremamente democrático, todos nós temos os mesmos tempos. O que diferencia uma pessoa de outra é exatamente o bom uso do tempo, o não desperdício do tempo, tá? Por que será que eu trouxe essa imagem aí, gente, da Sônia Braga com o Gabriela? Que eu queria deixar essa mensagem para vocês. A vida de vocês, ela muda, né? Quando a gente passa por essa superação do que a gente chama de determinismo. E eu quero deixar essa frase para vocês, para que vocês possam refletir sobre ela. Entendam, cada um de vocês que está me ouvindo, cada um de vocês que passou essa 1 hora comigo, entenda que você, cada um de vocês, sou determinante. Eu não sou determinado. É você que determina, não é você, tá? Que vai ser determinado pelos outros, tá ok? Beleza? Você é que vai determinar e não ser determinado. E esse é um movimento permanente, tá, gente? De tomada de consciência, de desenvolvimento, desenvolve mais e toma consciência e desenvolve cada vez mais. E o erro pode fazer parte sim da sua trajetória, mas você não vai ter uma atitude infantil diante do erro, de se vitimizar, de se emburrar, mas ter uma atitude madura, de olhar para cada um dos erros e perguntar: o que eu posso aprender com esse erro? Porque inclusive o erro faz parte ou deve fazer parte do seu processo de desenvolvimento, tá? E aí você, desta forma, passa a ser o protagonista da sua vida, ou seja, passa a tomar a consciência e olhar além do horizonte, tá? E dessa forma você consegue adotar estratégias permanentes para você se manter desenvolvendo, né? Passa a sempre ousar e não repetir os mesmos erros, usando tudo isso da sua vida, né, esses dados, esses conhecimentos, para promover esse seu conhecimento, se esforçando cada vez mais, entendendo que o esforço é o custo que a vida te cobra nos dias de hoje, usando dessa prática, da constância, entendendo que quanto menos eu reclamo e quanto mais eu ajo, mais distante eu chego
E eu fecho, tá, gente? Deixando um abraço e falando para você que você é o sócio majoritário da sua vida. Se a sua vida tem algum sócio, você é o sócio majoritário. Você é o proprietário, o dono dos destinos e das decisões que vão ser importantes para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Não deixe o seu desenvolvimento nunca parar. O seu desenvolvimento precisa continuar. Até a próxima live Senac em Casa. Conheça o Senac EAD. São mais de 200 opções para você fazer melhor. Acesse www.to.senac.br.